Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série de videoaulas sobre o Android Navigation Component. E na aula de hoje nós iremos dar continuidade. Na aula passada nós fizemos a validação da nossa tela de login. Então aqui no nosso app, nós temos aqui o nosso primeiro fluxo, nós temos aqui username e o password. Se eu clicar em sign in, nós temos a validação feita aí corretamente. Na aula de hoje nós iremos aprender um conceito muito legal aqui no Architecture Components do Lifecycle, que é como que nós compartilhamos dados entre as activities utilizando um ViewModel. E para isso nós podemos utilizar algo muito útil aí do Architecture Component, especificamente do componente de Lifecycle, que é que nós podemos vincular o nosso ViewModel a uma activity, a um escopo, e esse escopo é activity, e com isso nós conseguimos ter acesso a esse mesmo ViewModel entre os fragmentos do nosso app. Então, por exemplo, nós temos aqui o nosso Login Fragment e nós temos também o nosso Profile Fragment. Nós queremos compartilhar os dados de um ViewModel com esses dois fragmentos. E como que a gente faz isso? É utilizando o conceito de ViewModel compartilhado com um ViewModel Store Owner, que neste caso a nossa Activity implementa esse cara e a Activity ela consegue guardar ali no escopo dela a referência do ViewModel, de tal forma que quando nós precisarmos desse ViewModel nos nossos fragmentos, nós podemos chamar de uma forma muito prática para poder utilizar aí este ViewModel. Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. E se você está começando agora na área de programação, você quer conhecer um pouco da carreira de um programador, eu peço que você dê uma olhada no primeiro link da descrição, clique neste link para você conhecer um pouquinho mais da minha história, onde eu conto um pouquinho aí da minha jornada, como que eu consegui crescer na minha carreira, conseguir evoluir como profissional para conseguir chegar aonde eu cheguei hoje. Então eu compartilho um pouco da minha história e apresento para você aí um pouco da carreira de programador, se você aí tem um interesse de seguir nesta área e conhecer um pouco mais. Eu tenho certeza que esse e-book vai te ajudar muito e eu acredito que vai te dar aí uma inspiração para você continuar nessa jornada, beleza? Então clica no primeiro link da descrição aí para você poder conhecer um pouco mais da minha história. Então vamos iniciar a nossa aula aqui número 10. Então voltando aqui no nosso projeto, nós temos aqui o nosso Login ViewModel, onde nós fizemos toda a validação do username e do password e onde também nós temos aqui o estado da nossa autenticação. O que nós queremos fazer é no nosso Profile Fragment, conforme a documentação do Android, nós estamos seguindo esse Conditional Navigation. Então eu peço que você dê uma entrada na documentação, dê uma lida para ver que tudo que nós estamos fazendo aqui no nosso projeto, com algumas variações, que eu estou colocando um pouco da minha prática também, se aplica com tudo que está aqui na documentação, ok? E aqui nessa documentação, ela nos orienta a mandar o usuário sempre para o fragmento de Profile. E caso ele não tiver autenticado, a gente joga ele para o fragmento de login e depois de fazer a autenticação, a gente volta ele para o fragmento de profile, tá? Então o que nós vamos ver nessa aula é o seguinte: nem o nosso main fragment e nem o nosso profile fragment tem a responsabilidade de fazer login ou fazer logout no nosso app. Essa responsabilidade é do nosso login, como o próprio nome já diz, Então, o que nós queremos fazer é utilizar no nosso profile fragment o estado do nosso login ViewModel para, com base nesse estado, a gente saber se a gente direciona o usuário para o login ou se a gente mantém o usuário nessa tela de profile fragment. E é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Então, voltando aqui para o nosso app, a primeira coisa que nós temos que fazer, que nós temos que ter, é uma referência do nosso login ViewModel aqui no nosso Profile Fragment. E como que nós temos isso? Da mesma forma que nós fizemos o nosso Login Fragment. Então, vou dar aqui um Shift, vou digitar aqui Login Fragment. Eu vou acessar o Login Fragment e veja que aqui nós temos um ViewModel e esse ViewModel é criado aqui no nosso OnViewCreated através de um factor, de um ViewModel Providers. O que eu vou fazer é um pouco diferente. Eu vou agora fazer com que este ViewModel seja criado e que ele tenha um escopo que é a nossa Activity. A Activity vai guardar esse ViewModel, a referência desse ViewModel, para quando eu precisar desse ViewModel em um outro fragmento, eu conseguir recuperar ele de uma forma fácil. Ou seja, se a instância dele já tiver sido criada, no outro fragmento eu vou conseguir receber essa mesma instância desse ViewModel sem eu ter que criar um outro ViewModel com uma nova instância, um novo estado, ok? Porque eu quero saber se é realmente o estado aqui que o meu Login Fragment vai receber do meu ViewModel, é este mesmo estado que eu quero utilizar no meu Profile Fragment, ok? Então vou mudar um pouco aqui, ao invés de eu criar o ViewModel dessa forma, eu consigo agora criar o ViewModel dessa forma. Eu tenho aqui nosso private latency var, eu não preciso nem de
colocar o late init var mais, eu posso colocar um val, private val, view model. E agora eu coloco um by activity view models, ok? Eu posso passar alguns parâmetros aqui, eu posso passar meu factory aqui, a mesma coisa que eu faço aqui, eu poderia passar aqui, mas esse não é o escopo desta aula, né, desta série. Recomendo que vocês sempre deem uma lida na documentação do Android para vocês aprenderem um pouco mais sobre isso. Então, fazendo isso daqui, automaticamente por trás, o Android vai fazer para mim, o framework do Android, né, do Lifecycle, vai fazer para mim a criação desse view model conforme nós temos aqui no nosso view model providers, ok? Então eu não preciso mais desse view model providers aqui, porque desta forma eu estou criando um view model e falando que o escopo desse view model é a minha activity. E lembra que essa minha activity é a activity principal, é a main activity. E essa main activity, ela contém o nosso grafo de navegação com todos os nossos fragmentos. Então, nós temos aqui um escopo agora, nós temos um view model escopado para a nossa activity, ou seja, se nós precisarmos utilizar esse view model em algum outro lugar, se ele já tiver sido criado antes, a gente consegue utilizar ele utilizando aqui esta mesma sintaxe, ok? Então, eu vou só tirar esses imports daqui, eu vou dar um Alt Enter e vou dar Optimize Imports para ele poder tirar para mim os imports. Ok? E agora eu tenho aqui o nosso view model já escopado à nossa activity. Então, o que nós temos que fazer agora? Aqui no nosso profile fragment, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou copiar aqui para poder ganhar um pouco de tempo. Se eu vier aqui no nosso profile fragment, eu tenho aqui agora uma instância do nosso view model também, que aqui eu vou dar o nome de login view model para poder ficar mais declarativo. Então, como funciona? Se o meu profile fragment chamar esse byActivity view models aqui do login view model e esse login view model já tiver sido criado, eu recebo a mesma instância dele aqui. Caso ele não tiver sido criado ainda, eu vou criar ele pela primeira vez e vou colocar este view model para o escopo da minha activity. É simplesmente isso que nós estamos fazendo. E o que nós queremos fazer aqui no nosso profile fragment é verificar o estado do login view model para saber se eu redireciono ele para a tela de login ou se eu mantenho o usuário nessa mesma tela. Então eu vou criar aqui a nossa função de callback, que é o onViewCreated, né? Um override fun onViewCreated, ou seja, quando toda a minha hierarquia de view, né, do meu layout estiver criada, eu vou fazer aqui o que eu tenho que fazer. Então aqui já vou começar verificando o login view model. Então vou pegar aqui o login view model, ponto, e vou observar este evento de estado de autenticação. Então vou dar um observe nele, vou passar aqui o this e vou passar aqui o observe. Então dessa forma nós estamos observando também o nosso login view model. Aqui vou passar o nome também, vou colocar o mesmo nome que nós colocamos aqui no nosso login fragment. Eu vou pegar esse authentication state aqui e eu vou utilizar esse mesmo nome aqui para poder ficar fácil de ler na sua app. Então, como nós fazemos para poder checar cada um dos estados? Então, eu vou utilizar o when, vou passar aqui o authentication state. E aqui agora eu já consigo fazer as minhas verificações. Então, da mesma forma que nós temos aqui no nosso login fragment, né, ele verifica o estado, ele reage conforme esses estados, aqui eu só verifico se o login está inválido, né, se a autenticação é inválida. Aqui no meu login fragment eu tenho que verificar se ele já está autenticado. Então, nós não temos esse estado ainda de autenticado aqui no nosso view model. O que eu vou fazer então é copiar aqui. E aqui eu vou utilizar um object, porque eu não vou ter nenhuma construção que não vou receber nenhum parâmetro na construção deste objeto. Então, vou tirar aqui, posso falar que é um objeto. E aqui eu vou chamar de authenticated. Ou seja, é um estado novo que eu estou criando, que é um estado de autenticado, que é esse estado aqui, que é quando meu view model vai chamar quando os campos usuário e password forem válidos. Então, aqui o que eu vou fazer é chamar o meu authentication state event, vou passar um value para ele, e o value vai ser o nosso authentication state.authenticated. Ok? Então, o estado é autenticado. Então, quem estiver escutando este estado vai ser notificado e aí nós podemos tomar qualquer decisão. Então, aqui voltando ao nosso profile fragment, eu vou verificar se esse authentication state é do estado login view model.authentication state.authenticated,
ou seja, se for autenticado, eu mantenho o usuário nesta tela, por exemplo. Aqui eu posso setar um campo de texto, né? Bem-vindo, né? Você está na tela principal. Mas se o estado for não autenticado, eu vou ter um novo estado aqui, que é o estado de não autenticado. Então eu vou copiar esse primeiro estado aqui, vou colocar ele aqui e vou dar o nome de unauthenticated, ok? E ele também vai pegar aí do tipo do nosso sealed class. E quando que esse estado aqui vai acontecer? Sempre que eu entrar, sempre que eu iniciar meu login ViewModel, eu sempre vou definir que o estado inicial vai ser não autenticado. Esse vai ser meu estado inicial. Então aqui eu vou dar um init, né? Assim que ele criar o nosso fragment, eu vou chamar o meu authentication state event .value e eu vou passar para ele aqui o unauthenticated. Ok. Então, nós já temos aqui os nossos dois estados configurados. Então, voltando aqui no nosso profile fragment, agora eu quero escutar se ele não está autenticado. Então, se o login viewModel.authentication state.unauthenticated, eu faço alguma coisa. E o que eu vou fazer neste caso é redirecionar o usuário para a tela de login para que ele possa fazer a autenticação. Então eu vou utilizar aqui o nosso find nav controller, que nós já conhecemos esse cara. Vou dar um navigate e aqui eu vou passar o ID da minha tela de login, que eu vou dar um r.id.loginFragment, ok? Dessa forma, ele vai conseguir enviar meu usuário para a tela de login para que meu usuário possa fazer aí a autenticação. Então, na aula de hoje nós vamos parar por aqui, mas primeiro nós vamos testar para ver se isso vai funcionar. E eu tenho que fazer um ajuste, né? Desfazer algo que eu fiz na aula passada para fins, né, de demonstração. Então, eu vou acessar aqui o nosso grafo de navegação. E eu vou verificar que meu start fragment está mandando diretamente aqui. A gente tem uma ação aqui que manda o usuário para o login fragment, tá? E temos uma ação que manda ele para o profile fragment. O que eu fiz na aula passada foi, quando o usuário clicasse no botão, automaticamente enviaria ele direto para a tela de login fragment, mas não é isso que a gente quer. A gente quer mandar ele sempre para a tela de profile, porque se, né, a gente trabalhando futuramente com sessões, né, então se o usuário já tiver autenticado, né, quando o web for aberto, ele não precisa passar por este fluxo de login, ele já vai diretamente para o profile, já vai verificar que ele está autenticado e nós não precisamos mandar ele neste fluxo alternativo somente para poder fazer isso. Então aqui eu vou voltar ao nosso start fragment e nós podemos ver que nós mandamos ele novamente, nós mandamos ele diretamente aqui para o login fragment. Aqui eu vou trocar, vou falar para ele ir para o nosso profile fragment e aqui no nosso graph eu vou apagar aqui essa ação porque eu não vou precisar dessa ação, ok? Sempre meu profile fragment que vai, com base no estado do ViewModel do login, vai determinar em qual tela, né, que vai ficar, se é nessa ou se é na tela de login. Então veja que nós aprendemos aqui o conceito de ViewModel compartilhado, ou seja, dados compartilhados entre os fragmentos com base em um escopo, e neste caso a Activity é o escopo, ok? Então nós podemos testar aqui para ver se isso está funcionando corretamente. Eu quero só verificar aqui no meu Profile Fragment se ele tem alguma coisa no layout. Então deixa eu entrar aqui no Fragment, eu tenho aqui um to-do, né? Ele tem um texto em branco aqui. O que eu vou fazer, né, deixar aqui Profile Fragment, tá? E aqui eu vou só centralizar esse cara. Deixa eu ver aqui se eu dou um Layout Gravity aqui, vou dar um Center. Mas ele tá Match Parent, eu tenho que colocar Wrap Content. Ele centralizou, vou colocar o texto centralizado. Na verdade, eu vou dar um Wrap Content aqui também, que aí ele já centraliza tudo pra gente. Então eu quero ver se ele vai mostrar esse Profile Fragment ou se ele vai mandar para o login. O certo seria ele mandar para o login, porque a gente definiu aqui, né, que toda vez que o nosso ViewModel de login é criado, o estado inicial é não autenticado, então ele tem que me jogar automaticamente para a tela de login. Então vamos ver se isso está funcionando. Eu vou rodar aqui o nosso app. Então pessoal, nosso app aqui acabou de buildar, né, acabou de executar. E o que eu quero agora ter o comportamento eu clicando em Next, eu tenho que ver a tela de login e não a tela de profile, tá? Isso pode acontecer bem rápido, pode ser que a gente nem perceba isso acontecendo, porque pode ser bem rápido, mas talvez por causa do emulador pode ser que a gente consiga ver alguma coisa. Então vou clicar em Next. Veja que a gente viu aqui no fundo o profile, mas ele jogou para a tela de login, ou seja,
nós conseguimos fazer essa lógica funcionar corretamente. O que nós temos que fazer agora nas próximas aulas é avançar, né, com este conteúdo e também implementar a parte do back button aqui, porque não está funcionando e realmente não era para funcionar, porque nós não fizemos isso daqui. O objetivo dessa aula foi a gente conseguir, né, automaticamente verificar o estado do login view model no nosso profile fragment e redirecionar ele para o lugar correto, ok? E na próxima aula a gente vai fazer isso. Então eu peço que você deixe seu like, que você se inscreva neste canal se você não é inscrito e eu te vejo na próxima aula.